Olá, queridos, aqui é Soraya e você está no quadro Pare, Ouça e Reflita, do canal Azeite e Vinho. Nas próximas semanas nós falaremos sobre a confiança em Deus, como aprender a confiar em Deus. E eu vou começar trazendo para vocês 3 versículos que nos mostram sobre a confiança. O primeiro está em Salmos 125, versículo 1, que diz assim: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. O segundo está em Salmos 37, 5, que diz assim: Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E o terceiro está em Isaías capítulo 12, versículo 2, que diz assim: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. Então eu quero começar, trazendo para vocês sobre o meu testemunho de como eu venho aprendendo a confiar em Deus. Eu quero expor para vocês como tem sido o meu processo de aprender a confiar em Deus. Então, eu comecei com esse processo de aprender a confiar em Deus quando nós tivemos a nossa primeira filha. Quando eu renunciei ao meu emprego, entendendo a importância e o propósito de trabalhar em casa, e ficar com ela em casa. No começo estava muito confortável aos meus olhos, porque eu tinha seguro há algum tempo e isso me deixava mais tranquila. As nossas finanças elas estavam estáveis, a minha dependência naquele momento, estava no meu dinheiro e eu me sentia segura naquele momento. E depois disso, a dinâmica da nossa casa ela foi mudando, Eu aprendi muitas coisas naquele momento, eu não era mais compulsiva. Ou seja, comprando o que queria e não apenas o que precisava. Nós aprendemos, a comprar somente o necessário. E eu confesso que eu ainda não havia me ligado, sobre a provisão do Senhor sobre as nossas vidas. E sobre aprender, a depender nele, a depender dele também nessas questões. O controle ainda estava em minhas mãos, em nossas mãos, vamos colocar assim. Então, com a vinda do nosso segundo filho, realmente tudo foi diferente, nós já não tínhamos as mesmas condições que nós tínhamos quando nós tínhamos a primeira filha, E foi onde o medo bateu na nossa porta, literalmente. Como nós iríamos conseguir dar conta, das questões do nosso segundo filho, as condições que já não eram mais como antes. Então, nesse momento, nós começamos a entender onde estava o nosso coração, no dinheiro ou no Senhor. E nós vimos que a nossa confiança ela estava apenas na segurança aparente dos nossos recursos e métodos, e não em Deus. Então, com a chegada do nosso segundo filho, nós nos arrependemos, e passamos a aprender, a confiar no Senhor. E com isso, simplesmente as nossas necessidades e tudo que nós iríamos precisar foram aparecendo. Tudo, nos mínimos detalhes. Berço, roupa, colchão, bolsa maternidade, higiene pessoal do bebê, chá de bebê, enfim. Até as minhas necessidades pós-parto foram supridas em tudo. E foi um processo, e nesse processo de transição, que eu comecei a ver as mãos de Elohim sobre as nossas vidas. E isso foi tão profundo em mim, que foram quebrados muitos enganos e muitas visões que eu tinha, sobre Deus. E nós temos vivido dessa maneira até hoje. Com a vida do nosso terceiro filho, já não estamos mais assustados como antes, porque agora a gente tem a certeza
de que tudo que nós vamos precisar irá chegar até nós. Mas para isso, né? Mas que para isso eu pudesse aprender a confiar em Deus, foi necessário entender um pouco melhor sobre o que de fato é a fé. Então eu vou falar com vocês sobre a fé. Eu vou estar lendo Hebreus, capítulo 11, versículo 1, 2 e 6, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, nós vemos no versículo 1 que a fé é um firme fundamento. E a palavra traduzida por fé, né, nesse texto de Hebreus, é a grega pistis, e ela significa a convicção da verdade de algo. E é por isso que em outras versões está escrito que a fé é a convicção das coisas que se esperam, mas não se veem. Uma convicção, né, é tudo aquilo que eu considero real e verdadeiro. É tudo que eu tenho certeza, que eu não possuo dúvidas. Por não ter dúvidas, eu não tenho uma opinião dividida, né, sobre aquilo, ou por isso eu só tenho uma visão. Eu tenho realmente só um sentimento. Eu só vejo um caminho, uma única realidade. E por não ter dúvidas, eu consigo caminhar de maneira firme e decidida na minha vida, pois eu me sinto segura, né? E a segurança é que vem da convicção, é o que faz com que a fé também seja um firme fundamento. Entretanto, né, em Hebreus, não fala apenas que a fé é uma convicção, mas ela também nos ensina que a verdadeira fé, como nós lemos no versículo 6, provém de crer que Deus existe e que Ele recompensa os que o buscam. E é por acreditar que Deus é real de verdade e que Ele sempre me atenderá quando eu buscar a Ele. Eu posso ter certeza que eu obterei aquilo que eu ainda não tenho e posso esperar confiantemente para receber aquilo que eu ainda não vejo. Então a gente lê também em Salmos capítulo 40, versículo 1, diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Em Salmos 9, 10 também, para confirmar. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então, eu posso ter convicções sobre muitas coisas, né? Eu posso ter uma opinião firme sobre muitos assuntos. Entretanto, a verdadeira fé não é qualquer convicção, mas uma certeza fundamentada em Deus, na existência dele, no caráter dele e na capacidade e querer dele em agir sobre a minha vida. E de acordo com Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2, diz que todo o evangelho de Jesus, ou seja, a sua doutrina, ela foi fundamentada em 6 pilares. E nós podemos dizer assim que um deles é a fé em Deus, né? Pois a gente tem que entender que Jesus não quis apenas que nós fôssemos pessoas convictas, né, e decididas na vida. Ele não desejou somente que a nossa falta de medo fosse o resultado de termos apenas uma opinião firme, mas que essa convicção, opinião firme, estivesse sempre em Deus. E é por causa disso que hoje, compreendendo que ter fé
é o mesmo que confiar em Deus, a maioria das pessoas, elas não fazem relação entre a confiança em Deus e a fé, pois muitos não sabem que elas são a mesma coisa. Então, por isso, eu quero deixar isso hoje para vocês. E nos próximos vídeos, nós vamos dar continuidade a esse mesmo assunto. Nós vamos abordar outros aspectos sobre a confiança em Deus. Tá bom? Deus abençoe e até lá.